Boa tarde, pessoal. Não avisaram a vocês que era para vir com um desse aqui, não? Ninguém disse a vocês que era para vir com um desse aqui? Mas daqui a pouco você vai entender por que eu estou com isso aqui. Primeiro, agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, os convidados aqui que estão presentes, receberam um convite, que estão aqui, que dedicaram algumas horas da tarde, né? Poderiam estar fazendo outra coisa, assistindo um jogo, ou em casa, ou se divertindo, mas estão aqui. Mas deixa eu dizer para você que estas horas, esses minutos que vocês estão aqui podem marcar profundamente a vida de vocês, para sempre. Então nós agradecemos a você que recebeu o convite e que se esforçou para estar presente aqui. Você é nosso amigo, porque essa é uma festa para amigos, esse é um encontro para amigos. E para amigos a gente sempre quer compartilhar coisas boas. Para amigo a gente sempre quer estar perto, sempre quer estar junto. E aquilo que é bom para nós termina se tornando bom também para o nosso amigo. E é por isso que vocês estão aqui, porque é algo bom que aconteceu conosco e a gente quer compartilhar isso com você. Separamos essa tarde especial para cada um de vocês, amigos, para que pudéssemos então compartilhar destas coisas boas que Deus Ele tem feito por nós. Cada uma das partes que vocês vivenciaram aqui até então falam de algo muito importante, de algo precioso que você tem, de algo precioso que Deus fez e de uma decisão que você pode tomar para aquilo que é precioso para você tornar-se de Deus. E aquilo que Deus fez e que foi tão precioso, poder abrir as portas para que você possa fazer isso. Eu queria começar, e nós vamos apenas ler algumas passagens da Bíblia Sagrada, porque nós julgamos a Bíblia como sendo o livro que revela a vontade de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um livro de mais de 4.000 anos. Não existe livro mais antigo que a Bíblia. Não existe livro mais lido do que a Bíblia. Não existe livro que durante todos os séculos tentaram desqualificá-lo e ainda assim ele permanece vivo até hoje. Porque a palavra de Deus não é palavra de homens, não é apenas um livro de história. Jesus Cristo, falando da Bíblia, ele disse que esta palavra, ela tem espírito, ela é espírito e ela é vida. Então o que nós concebemos como verdade é aquilo que a palavra de Deus então ela nos ensina. E eu queria começar a partir de um texto, pode colocar, que foi o último que apareceu nessa história, que é chamada de A Ponte. Imagina que nessa história todos nós estávamos dentro daquele trem, cada um com a sua própria história, cada um com o seu próprio, com a sua própria vida, com os seus próprios problemas e desafios. Todos nós estávamos dentro daquele trem e em algum momento aquele trem ia colidir e a nossa história ia ter um fim, e um fim trágico. Mas foi necessário então que um desse a vida para que todos aqueles que estivessem no trem fossem preservados com a sua própria vida. E o final da história, vocês viram, o texto bíblico que é citado é de João capítulo 3, o versículo 16 e 17. Talvez esse seja um dos versículos da Bíblia que se tornem mais conhecidos, muito falado e pouco compreendido. Talvez alguns até já tenham decorado, de tanto ouvir outras pessoas falarem, mas muitos não têm experimentado aquilo que o texto bíblico ensina. Ele fala de algumas coisas importantes. Por exemplo, o início do texto diz aqui: porque Deus amou o mundo. E porque Ele amou, Ele agiu, Ele fez alguma coisa. Mas, desde o início aqui, nas canções que foram cantadas e aquilo que foi dito, se tem uma coisa que deixa claro é que Deus, Ele nos ama. Deus ama você. Amém? Isso não é um jargão, isso é uma realidade. Se não fosse assim, você não estaria vivo. Se não fosse assim, você não estaria aqui. Se não fosse assim, não haveria esperança para nós. Se estamos aqui, é porque Deus nos ama. E Deus planejou a sua vida para ela dar certo. Deus planejou a sua vida para você viver feliz,
Deus planejou a sua vida para você viver uma vida realizada. Foi para isso que Deus nos planejou. É impossível você imaginar que você, nascendo na mente de Deus, porque antes de você vir à terra, você nasceu na mente e no coração de Deus. É impossível imaginar que algo que nasceu no coração de Deus fosse criado para dar errado, fosse criado para viver sob o sofrimento, sob o domínio do pecado. Não foi esse o plano, não foi esse o projeto. O meio do caminho aí dessa nossa história humana foi que estragou tudo. Mas Deus, Ele nos ama, e porque Ele nos ama, está sempre indo ao nosso encontro. Você está aqui essa tarde, é porque Deus ama você. Você atendeu a um convite de um amigo, mas deixa eu dizer para você, quem de fato trouxe você nessa tarde a esse lugar foi Deus mesmo. Foi Deus que inclinou o seu coração. Foi Deus quem ajudou você a vencer todos os obstáculos que se levantaram para que você não estivesse aqui. Mas você veio, e sabe por que você veio? Porque Deus ama você. E o texto diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Deus deu algo, porque Ele ama. Diz, Ele deu o seu único filho. Imagina você sendo o pai daquela história que foi vista naquele vídeo, e você tivesse que tomar uma decisão entre todos em um trem morrerem ou o seu próprio filho, o único filho, morrer. A decisão que Deus tomou foi deixar que o seu filho morresse por nós. Nós todos estávamos perecendo, estávamos todos perdidos, mas Deus tomou uma decisão, e nós somos resultados desta decisão que Deus tomou. Ele nos amou, e porque nos amou, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Preste atenção, o texto diz, para o que nele crê, não pereça. Isso quer dizer que perecer, que chegar a um estado de condenação, isso é uma realidade. Viver sob condenação, viver sob o juízo, viver sob o domínio da morte é uma realidade, porque se não houvesse essa realidade, Deus não precisaria ter enviado o seu Filho. E o texto ensina que Ele enviou o seu Filho para que aquele que nele crê, exatamente este não pereça, este não morra, este não viva sem esperança, este não viva afastado de Deus. Era necessário que Ele enviasse o seu Filho, para que o seu Filho então morresse por nós, e nós que viéssemos a crer no seu Filho, não mais perecêssemos, mas o texto diz, mas tivéssemos a vida eterna. Por isso que eu coloquei esse colete salva-vida aqui, porque é mais ou menos o que Deus fez por nós. Imagina que o pecado, ele nos afunda, o pecado, ele nos torna para baixo, ele nos afasta de Deus, e não tem uma só pessoa que não tenha pecado, seja por pensamento, seja por palavras. Às vezes as pessoas, elas pensam a sua vida, e elas pensam assim, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca fiz nada. Mas certamente que talvez um dia, desde o momento que você tornou-se consciente como pessoa, até hoje, é possível que algum dia você tenha errado, é possível que em algum dia você tenha falhado, é possível que em algum dia você tenha dito alguma coisa que não agradou a Deus, é possível que você tenha pensado alguma coisa que não foi boa, ainda que você não tenha realizado algo, é possível que você tenha tramado na mente fazer alguma coisa ruim, e estas coisas, elas já são pecado, e todo pecado traz como consequência a morte. Por isso estávamos perecendo. Quanto mais vivendo sob o domínio do pecado, mais nós vamos afundando, estamos morrendo. Imagina que Deus, Ele nos enxerga, Ele sabe o nosso fim, e Ele sabe que se nós permanecermos em pecado, se nós não nos vermos livres desse pecado, o final vai ser a morte. É como se estivéssemos todos aqui nesse lugar e aparentemente nada demais pode acontecer nesse lugar. Mas imagina que Deus, Ele já soubesse que daqui a pouco este lugar se encheria de água a tal ponto que quem não tivesse de salva-vidas iria morrer afogado. Ninguém que está aqui imaginaria isso. Ninguém
pensaria que isso poderia acontecer, mas Deus sabe que isso vai acontecer. E Ele vai então nos alertando e dizendo: olha, é necessário que você tenha um salva-vida, porque se você não tiver um salva-vida, de surpresa, vai vir uma grande onda e vai levar você, e você vai perecer, você vai morrer. Todos nós estávamos nesta condição, numa condição de juízo, de sermos alcançados pela morte por causa do pecado. Mas aí Deus providenciou um salva-vida. Deus deu, não só tem para mim não, tem aqui para você também, viu? Deus deu aquilo que poderia nos tirar do risco de morrer. Deus deu alguma coisa que nós precisávamos, e sem esta coisa nós simplesmente pereceríamos. E por que Deus deu? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama, Ele deu o seu Filho único, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto segue, diz assim, ó: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Sabe por quê? Porque o mundo já está sob condenação. Não era necessário mais Jesus vir à terra para dizer: vocês estão condenados, porque a nossa própria consciência nos condena, porque o nosso pecado nos condena, porque o nosso pecado nos faz conscientes de que nós estamos em débito com Deus, tem uma conta muito alta com Deus que a gente não consegue pagar. E cada pecado que nós cometemos, cada pecado que nós praticamos, essa conta vai aumentando ainda mais. Por isso que Jesus não veio para que o mundo viesse a receber dele o julgamento, porque o juízo de Deus vem por causa do pecado. Mas o texto diz que ele foi enviado para que o mundo fosse salvo por ele. Então é necessário uma salvação. É necessário que as pessoas, elas tenham o colete certo, o colete adequado, para que elas sejam salvas. Cada pessoa na face da terra, ela está diante de Deus, ou com um colete salva-vida, ou sem um colete. Não tem meio termo. Estando com um colete, você vai ser salvo. Estando sem um colete, você vai perecer. Isso é certo. É exatamente isso que o texto está dizendo. E essa morte que o texto fala é o oposto dessa vida que o texto fala. Se o texto diz que Deus veio nos dar a vida eterna, é porque existe uma morte que é eterna, que é consequência do pecado que nós cometemos. Estamos sob o juízo de Deus quando cometemos pecado, mas Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, para que fôssemos salvos por Ele. Então é como se Deus, lá de cima, olhasse para nós e visse assim: esse pessoal está perdido, eles não têm como pagar essa conta, eles não podem livrar-se a si mesmo, eles estão como pessoas no meio do mar se afogando e eles não sabem nadar. Uma pessoa que está no meio do mar se afogando, sem saber nadar, é certo que ela vai morrer, se não houver alguém que a ajude, se não houver alguém que interceda por ela, se não houver alguém que faça alguma coisa por ela, ela vai morrer. Assim estava toda a humanidade, como alguém que vai se afogando e não sabe nadar. Deus olha do alto e Deus precisa fazer alguma coisa. O que é que Deus faz? Lança para nós salva-vida. Deus enviou a salvação, Ele enviou aquilo que nós precisamos para não perecermos. Mas o que Deus enviou não foi um instrumento como esse aqui, inanimado, sem vida. Deus enviou o que de mais precioso Ele tinha, o seu próprio Filho. O salva-vida que Deus mandou para nós foi o seu próprio Filho. Porque o pecado nos traria a morte, mas a morte que seria nossa tornou-se a dele. A maldição que viria sobre nós por causa do nosso pecado tornou-se a maldição dele. Na cruz do Calvário, Ele levou os nossos pecados, Ele levou as nossas maldições, e Ele abriu as portas para que nós pudéssemos ser salvos. Porque sem Ele não tem condição, não tem absolutamente nada que possa ser feito para que o homem obtenha a salvação. Mas tem um outro texto, passa por favor para o outro slide.
Esse texto está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, o versículo 3 a 6, diz: isto é bom e aceitável diante de Deus. Deus é chamado de nosso Salvador. Se Deus é chamado de nosso Salvador, é porque nós precisamos de salvação. As pessoas, por mais endurecidas que elas possam estar diante de Deus, certamente que a consciência que elas têm da vida que elas levam faz elas sentirem a necessidade de alguém que as salve. Uma pessoa pode fazer muitas boas obras, pode dar esmola, pode fazer muita coisa boa e ainda assim não sentir no coração que vai para o céu. Porque nós não temos condições em nós mesmos de obtermos a nossa salvação. A nossa salvação vem de Deus, porque Deus é o nosso Salvador. E qual é o desejo de Deus? Olha o que o texto diz: o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então Deus deseja que todos os homens tomem o salva-vidas. O desejo de Deus é que, enviando o salva-vida, Ele diz assim: tome, e que você pegue o salva-vida que Deus deu a você. Isso é o desejo dele. Mas esse salva-vida não é o mesmo, é igualzinho para todo mundo. É o mesmo salva-vida. Ele não só dá para uma pessoa, Ele dá para tantos quantos quiserem. Toma aí o salva-vida, toma aí o salva-vida. Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E quem é a verdade? Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Essa é a verdade que muitas pessoas desconhecem. Essa é uma verdade clara, mas não é uma verdade que se apenas entende pela razão. É necessário que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que a gente comece a enxergar que Deus é Salvador, que nós precisamos da salvação, e que Ele deseja que eu seja salvo. É o desejo dEle. Mas como cavalheiro que Ele é, Ele nunca vai obrigar ninguém a tomar o salva-vida que Ele deu. Você não é obrigado a colocar o salva-vida. Este é apenas o desejo de Deus. Porque se tem uma coisa que Deus preserva, é a sua decisão, é a sua vontade. Ele não vai mexer na sua vontade. Ele vai preservar a sua vontade, porque é a sua decisão que te condena ou que te justifica. Então o desejo dele, o nosso Salvador, é que todos sejam salvos. E isso aqui, ou este salva-vida, ele não se chama religião. Esse salva-vida não se chama religião. Esse salva-vida aqui não se chama boas obras. Esse salva-vida aqui, ele não se chama cumprir promessas. Esse salva-vida aqui, ele não tem o nome de Maria, de João, de José, de Amaro, ele não tem o nome de ninguém. Esse salva-vida, ele é um só, e ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que o texto diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é o mediador? O mediador é Cristo Jesus. Não existe outra forma de nos reconciliarmos com o Pai dos céus, a não ser por meio de Jesus Cristo. Não existe outra maneira. Não há boas obras que cumpram isso. Não há outra pessoa, por melhor que ela seja, que possa conseguir isso. Não há religião na face da terra que faça isso. A única pessoa que pode nos reconciliar com Deus é Jesus, porque a própria palavra de Deus é quem disse isso. E diz mais, que Cristo Jesus, homem, ele se deu a si mesmo em resgate. Ele veio para resgatar todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E esta é uma tarde de um tempo oportuno, em que esse testemunho é dado. Este salva-vidas chamado Jesus Cristo foi lançado à terra, para que todo aquele que crê, o receba e não pereça, mas tenha a vida eterna.
é o desejo de Deus. E quiçá o desejo de Deus se torne o seu desejo também. E que você o reconheça como seu Salvador e sinta a necessidade dessa salvação. Sabe o que acontece? É que as pessoas, quando olham para o salva-vida, elas começam a pensar no salva-vida da seguinte forma: ah, mas se eu colocar esse salva-vida, tem muita gente que vai começar a falar de mim, eu vou ter que deixar de fazer muita coisa, ah, eu vou ter que levar uma vida sem fazer o que eu gosto e vai ficar triste. E quem disse isso? Não há satisfação e alegria maior e melhor do que você ter este salva-vida. Tem gente que não põe o salva-vida chamado Jesus com medo do que as pessoas vão falar. Sabe o que acontece? Você fica sem salva-vida e você não tem condições de lançar para ninguém. Se você de fato gosta das pessoas que estão perto de você, você iria querer colocar o salva-vida em você e dar a elas a oportunidade delas colocarem o seu próprio salva-vidas, Jesus Cristo. Mas é uma decisão pessoal. Há um desejo de Deus, mas há uma decisão que é nossa. Uma decisão de fé. Por que uma decisão de fé? Porque quem disse que nós vamos perecer foi Deus, não foi qualquer pessoa. Hoje você está aí sentado, você está bem de saúde, você tem uma vida equilibrada. Talvez fica difícil você imaginar que um dia você vai perecer, que um dia o juízo de Deus vai cair sobre a sua vida, que um dia você vai, enfim, vai estar distante de Deus para sempre. Mas se Deus disse que isso pode acontecer, essa é uma possibilidade real. Por isso que hoje, ainda que eu não veja a água entrando, eu já estou de salva-vida. Porque eu não sei quando essa água vem para tentar me afogar, mas quando ela vier, ela não vai me pegar de surpresa, porque eu já estou com Ele. Então eu não vou esperar para viver a minha vida, para fazer o que eu quero, para controlar a minha vida, porque eu não sei quando essa água que vai tentar me afundar, ela vai chegar. Mas quando eu tenho a Jesus Cristo guardando a minha vida, não importa o dia da adversidade, não importa o que o futuro me aguarda, eu sei que independente do que acontecer, Ele está comigo. Ele está comigo, Ele me protege, Ele me guarda. E até mesmo no dia da morte eu sei que ela se tornará para mim apenas uma passagem, porque eu vou fechar os olhos e quando eu os abrir, estarei diante do meu Senhor, porque Ele está comigo. E Ele disse que aonde Ele estivesse, eu estaria. Então é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero esse salva-vida e eu não quero largar dele jamais. Porque o que eu tiver que passar, seja tempo bom, seja tempo ruim, Ele está comigo. O que eu tiver que enfrentar, seja uma grande tribulação, seja um momento de grande fartura, Ele está comigo. E no dia que eu tiver que enfrentar a morte, nem a morte vai conseguir me vencer, porque eu vou ressuscitar, porque Ele está comigo. E isso me dá alegria, isso me dá prazer, isso me dá satisfação. Eu faço as coisas que Deus aprova e elas me dão muita alegria em fazer, porque Ele está comigo. E estar comigo não é simplesmente eu dizer, Ele está comigo, porque tem muita gente que diz, não, eu já tenho a Deus. Ou você faz a decisão de recebê-lo pela fé, ou você pode imaginar que Ele está com você e você não tê-lo de verdade. Tem que haver uma decisão. Ninguém toma para si sem tomar a decisão de pegar. Não basta dizer simplesmente, Jesus é um cara muito bom, Jesus é um cara que está sempre por perto, eu sei que Ele me ajuda, mas Ele está lá e você está aqui. Para que Ele venha para onde você está, você precisa convidá-lo. Você precisa, pela fé, reconhecer a sua condição que necessita de um Salvador. E dizer, eu preciso de um Salvador, Jesus, e eu quero que você seja o meu Salvador, porque na verdade não existe outro que possa me salvar. Há um terceiro texto, pode passar o slide. Olha o que a palavra de Deus fala em relação ao pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e estão afundando. É o que, parafraseando, o texto quer dizer. Quando diz carecem da glória de Deus, todos pecaram
e estão correndo o risco de morrerem e viverem eternamente distantes de Deus. Você sabe que ontem nós tivemos, antes de ontem na verdade, tivemos uma notícia muito triste, de um jovem de 22, 23 anos de idade, mais um que foi ceifado pelas drogas, aqui do IPCEP, um jovem que esteve aqui na igreja por um tempo, depois saiu e envolveu-se então com as drogas, e infelizmente sua vida foi ceifada. Não sei se ele estava com o salva-vida dele ou não, mas é triste saber que se ele não estava com o salva-vida dele, ele acordou e não estava com Deus. Quanto mais rápido tomamos o nosso salva-vida, melhor. Todos pecaram, todos estão distantes dessa glória de Deus. Diz mais, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Não somos nós que estamos dizendo isso, é Deus quem diz isso em sua palavra. Você trabalha, e a sua recompensa no final do mês é o seu salário. Pois o pecado tem um salário. Você comete o pecado, qual é o salário que ele vai te dar? A morte. E a palavra morte, literalmente, significa estar separado de Deus, distante de Deus. Morte é separação. Então, se você cometeu um pecado, e Deus não perdoou esse teu pecado, você está separado de Deus. Você pode dizer, Deus está comigo, mas enquanto o seu pecado não for perdoado, Deus não está com você. Porque a Bíblia ensina que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Porque o pecado traz um salário, que é a morte, que é a separação. Nos separa de Deus em vida, e depois dessa vida, estaremos eternamente separados, se nós não cuidarmos com o problema do pecado. Mas como é que nós lidamos com o pecado? O texto em Atos, capítulo 3, versículo 19, diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Como é que se cancela o pecado? Pelo arrependimento. Como é que se cancela o pecado? Pela conversão. Ninguém toma o salva-vida se não se arrepender. É impossível que Jesus venha a habitar em você, a estar com você, se você não passar por uma experiência de arrependimento. Arrependei-vos. Arrependimento é abandonar o pecado, é reconhecer a sua situação de pecador, é você reconhecer que não tem forças, é reconhecer que não está preparado, porque tem gente assim, um dia eu vou estar preparado e então eu vou receber a Jesus Cristo no meu coração. Esse dia nunca vai chegar, porque nós nunca estamos prontos. Nós nos habilitamos para recebê-lo pelo arrependimento, porque não há nada que cancele o pecado senão o arrependimento. Não adianta ficar se batendo o tempo inteiro achando que isso aí vai tratar com o pecado. Não adianta fazer penitência a vida inteira achando que isso vai tratar com o pecado. Não adianta ficar se arrastando de um lugar para outro achando que isso vai dar conta do problema do pecado. A única forma de dar conta do problema do pecado é seguindo o que a palavra de Deus ensina. E ela diz que o pecado é cancelado pelo arrependimento e pela conversão. Imagina, você está caminhando numa direção que vai te afastando cada vez mais de Deus, mas chega um momento que pelo arrependimento você muda de direção. Conversão é isso, mudança de direção, e agora você passa a ir na direção que te aproxima cada vez mais de Deus. Arrependimento. Então olha, vamos imaginar que para a pessoa tomar este salva-vida, fica aí de pé, essa aqui é minha esposa linda. São duas partes aí, não pega agora não é assim não. Primeiro tem que crer, primeiro tem que ter fé, segura só um lado. Então, essa é uma parte que habilita você a pegar o salva-vida, a fé. Mas ele tem uma outra parte importante, que é o arrependimento. A fé, juntamente com o arrependimento, dá a você a condição de receber a Jesus Cristo
aí sim, pela fé e pelo arrependimento, você está protegido, você está guardado, você recebe o salva-vida, e você vai andar com Ele, seja na alegria ou na tristeza, seja na dor, ou em momentos de fartura, você está protegido, porque você está com o salva-vida, porque pela fé e pelo arrependimento, a fé te trouxe Jesus para perto, o arrependimento trouxe perdão aos pecados, pela fé e pelo arrependimento, você agora está salvo, porque o salva-vida garante a sua salvação, e Ele não larga mais de você, Ele vai ficar com você. Muito obrigado, você ficou linda de salva-vida, meu filho, mas deixa eu aqui, é melhor. Caiu aí, caiu aqui uma bolinha aqui, viu? Pode passar esse slide. João capítulo 3, versículo 36, diz assim: por isso, quem o quê? Crê no Filho, Filho aí, esse Filho com F maiúsculo, está falando de Jesus Cristo, esse Filho aí é o Filho de Deus, Jesus Cristo. O texto diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. Imagina que o pacote vem completo, o salva-vida que é Jesus, dá a você a vida eterna. Então, para que eu tenha a vida eterna, eu tenho que ter Jesus. O texto segue e diz, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Ou você está sob a mira da vida, ou sob a mira da ira. Sempre é assim. Quem tem um filho, quem crê no Filho, tem a vida eterna. Mas aquele que se mantém rebelde, aquele que não recebe, aquele que decide permanecer vivendo de forma independente, vivendo, fazendo a sua própria vontade, aquele que não reconhece a sua condição de pecador, que não reconhece a Deus como Salvador, é esse que a Bíblia diz que é rebelde, sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus é uma ação de Deus contra todo pecado. Deus não deixa o pecado sem a sua justa punição. Pode ter certeza, nós hoje vivemos num país onde muita corrupção e muita coisa suja está acontecendo, está se manifestando. E a gente às vezes tem uma sensação de que isso não vai dar em nada, de que a justiça não será feita. Preste atenção, pode não ser feita a justiça dos homens, mas ai daqueles que têm pecado contra Deus e têm levado muitos inocentes à morte, porque sobre eles está a ira de Deus. Porque a justiça de Deus, ela se aplicará, e todo olho a verá, e ninguém deixará de pagar a sua justa punição pelo pecado cometido. Então, quem crê no Filho tem a vida, mas quem não crê no Filho, esse permanece sobre a ira. Você viu que o texto fala, permanece, porque a ira de Deus já está. Não é que ela vem, ela já está. Desde o momento que nós pecamos, nós nos tornamos alvos da ira de Deus. Por sua infinita misericórdia e por seu amor, Deus nos deu uma saída, que se chama Jesus Cristo, para que nós saíssemos da ira e fôssemos para a vida, e vida eterna. Quem crê, e é só isso que Deus espera, fé, quem crê no Filho, tem a vida eterna. Pode passar para o outro slide. 1 João capítulo 5, verso 11 e 12, diz, e o testemunho é este, que Deus, foi que Deus fez, nos deu a vida eterna. Imagina que o colete é a vida eterna, chamada Jesus. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Como falamos anteriormente, só tem um que pode dar a vida eterna, e esse se chama Jesus Cristo. Deus nos deu a vida eterna. Olha que presente Deus deu para você. É um presente, nós não tínhamos nada para oferecer.
Estávamos vivendo sob uma condição de pecado, estávamos vivendo sob a ira de Deus, não tinha nada em nós que agradasse a Deus, nada que nós fizéssemos que atraísse a sua atenção, mas ainda assim Ele nos amou e Ele nos deu de graça um favor que nós não merecíamos. Ele nos deu de graça a vida eterna, e essa é a vida, está no seu Filho. Aquele que tem um filho, tem a vida. Aquele que não tem um filho de Deus, não terá a vida. Você quer coisa mais clara do que essa? Você quer verdade mais explícita do que essa? As pessoas confundem o Filho de Deus com a religião, confundem o Filho de Deus com as boas obras. Elas preferem viver sob a ira de Deus, fazendo a sua própria vontade, quando Deus deu um presente chamado vida, que está no seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida eterna. E deixa eu terminar com o último versículo, esse de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Toda vez que você ouve o Evangelho, é como se Deus estivesse batendo na porta do seu coração e dizendo para você: você quer? Você quer a vida eterna? Se você abrir a porta do seu coração, você vai recebê-lo. Ele vai entrar e Ele vai colocar em você a vida eterna. E Ele vai receber você como filho. E você vai viver agora em comunhão com Ele. Ele vai perdoar os seus pecados. Você vai viver livre da condenação. Não haverá mais nenhum peso de condenação sobre a sua vida. Mas Ele está à porta, batendo. Toda vez que nós ouvimos o Evangelho, que alguém diz para a gente: olha, você quer receber de fato Jesus Cristo no seu coração? Isso é Deus fazendo mais uma vez a sua voz ser ouvida. Mas não é ouvida somente com o ouvido, é ouvida no coração. Porque de fato, é quando abrimos o coração que a vida entra. A vida, ela não entra só na mente. A vida, ela não entra somente no ouvido. A vida, ela tem que penetrar no coração, no centro daquilo que nós somos. Ele diz: eu estou à porta. E quantas portas estão fechadas? Quantas portas ainda hoje recusam receber a vida que Deus nos deu através do seu Filho Jesus? Quantos ainda ouvem a história do Filho de Deus? Quantos veem a paixão de Cristo, veem algum filme, se emocionam, mas a porta do coração ainda continua fechada? Você sabe que hoje eu estava vendo um repórter que falava sobre uma história de Natal. É uma peça aí caríssima que o pessoal estava vendo, assistindo. Aí o repórter disse assim: o personagem principal da peça, Papai Noel. Pois tem muita gente assim, muito distante do personagem principal da história. Tem gente que se emociona com coelho, que se emociona com Papai Noel, que se emociona com tudo, menos com o que Deus fez na cruz do Calvário por si mesmo. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe por que você, meu amigo, foi chamado aqui essa tarde? Porque um dia nós colocamos esse colete. E quando nós colocamos esse colete, a nossa vida foi mudada. Não existe mais aquele antigo Isaltino. A minha vida foi completamente transformada. Eu tinha muito receio e muito medo de colocar esse colete. Não sabia o quanto isso significaria para a minha vida. Mas hoje eu olho para trás e fico arrependido de não ter colocado antes. Hoje eu olho para trás e fico pensando quanto tempo eu perdi, porque eu poderia ter colocado muito antes. Mas fiquei cheio de medo do que as pessoas iam falar, fiquei com vergonha de realmente confessá-lo publicamente. Eu queria viver a minha vida, eu achava muita coisa errada, coisa que não tinha nada a ver. Mas um dia eu coloquei o colete e tudo isso mudou. Nessa noite o que nós queremos compartilhar com você é essa vida que Deus nos deu.
Nessa noite o que nós queremos é dar a você a oportunidade de você colocar o seu próprio colete. Porque não é a nossa alegria que você pereça. A nossa alegria é que você tenha a vida eterna. E essa vida está em Jesus, como nós lemos. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Deixa eu convidar você a ficar de pé, por favor. Fica de pé. Eu queria que você, de pé, baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. E você refletisse em tudo aquilo que você ouviu nessa hora. Pensa em todas as coisas que você ouviu, em todas as coisas que você viu. E vê dentro de você mesmo. E veja se você consegue se enxergar como alguém que precisa de salvação. Como alguém que precisa do Filho de Deus. Talvez a vida tenha sido muito difícil. As cargas têm sido muito pesadas. Você tem tentado e as coisas não têm dado certo. Talvez você tenha carregado já durante muito tempo uma carga muito pesada sobre as costas. E talvez esta seja a noite de você se ver livre desta carga, se ver livre daquilo que te oprime, daquilo que te afasta de Deus. Talvez alguns dos que estão aqui não tenham vivido felizes na sua própria casa, com a sua própria família. Mas deixa eu dizer, quem tem que mudar não é a sua família, quem tem que mudar é você. E você só muda quando você entrega o seu coração para que Jesus possa tomar conta dele. Nessa noite, de maneira consciente, de fato e de verdade, você tem que pensar se você quer permanecer sob a ira de Deus ou se você quer a vida eterna. Como eu falei para você, eu não estou falando aqui de religião. Eu estou falando de seguir uma pessoa, de seguir um caminho que é a verdade. Nesse final de tarde, começo de noite, você tem que pensar se de verdade, pela fé e pelo arrependimento, você quer tomar essa decisão de tomar posse do salva-vida que Deus providenciou para você. Você está desprotegido. Você está desprotegido diante desta vida que a qualquer momento pode trazer reversos. Mas Deus quer te guardar, Deus quer te proteger, Deus quer que você seja dele. Ele quer envolver você, mas não fará se você não tomar uma decisão. A Bíblia ensina que se com a nossa boca confessarmos a Jesus Cristo como Senhor, e em nosso coração nós crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Se com a nossa boca nós confessarmos a Jesus Cristo como Senhor, e em nosso coração nós crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos. Se você nunca fez essa decisão de confessar a Jesus Cristo, de convidá-lo para habitar dentro de você, se você nunca de fato fez essa confissão de fé, de arrependimento, recebendo a Jesus Cristo em seu coração, mas nessa noite você quer fazer, nós vamos orar por você. Todos aqui estão, e todos que aqui estão, que quiserem receber esse colete salva-vida chamado Jesus Cristo, se você quer sair aqui revestido com a vida eterna, eu quero convidar você a vir aqui à frente, para que eu possa orar por você. Se você está aqui e entendeu a mensagem, e você quer a vida eterna, você quer receber Jesus Cristo no seu coração, então saia aí do seu lugar, vem aqui na frente, o seu amigo pode acompanhar você, se você assim o desejar, para que nós possamos então orar por você, e você receber o seu colete salva-vida, chamado Jesus Cristo. Enquanto nós estamos adorando, vem aqui à frente, não saia desse lugar sem tomar essa importante decisão. Amém. Deus te abençoe. Eu sei que
que há mais pessoas que podem e que querem fazer isso. Não deixe ser vencido pela vergonha, não deixe ser vencido pelo medo, não deixe ser vencido por nada. O que nós estamos te convidando é para você receber um presente que Deus já te deu. O presente que Deus já deu a você. É só pela fé você receber a Jesus e você vai ter a vida eterna. Eu sei que você entendeu isso. Então, se você quer, vem aqui na frente. Sim, pode vir mais. Deus te abençoe. Pode chegar mais na frente. E os demais que estão aqui, pode vir à frente. Enquanto adoramos a Deus, vem à frente. Eu sei que você entendeu e você quer, então vem aqui à frente. Mesmo sem merecer, Deus me ama. Há mais pessoas. Se você está meio tímido para vir aqui à frente, fala com teu amigo aí que te convidou e vem com ele. Não deixa passar essa oportunidade. Não deixa passar essa oportunidade. Deixa que Deus ministre o seu coração. Estou fraco, Doce Espírito, venha nesta hora. Ele não deixa. Doce Espírito, venha nesta hora, Espírito Santo. Vem Espírito Santo nesta hora. Sem o seu amor, Vem Espírito Santo nesta hora. o que seria de mim? Deus me amou tanto. Você quer entregar a vida a Jesus? Vem aqui à entregou frente. seu filho. Nós vamos orar por você. Em meu lugar. Você quer entregar a vida a Jesus? Vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Sei que há mais pessoas, a gente não tem pressa. Estamos esperando por você. Sei que você está inquieto aí, seu coração está inquieto. Seu coração está inquieto, eu sei disso. Essa inquietação que está gerando no seu coração é o Espírito Santo, porque Ele quer que você saia desta noite, desse lugar salvo. O Senhor quer que você saia salvo desse lugar. Ele quer te dar a salvação. Você está naquele trem, você está a ponto de perecer, e Ele deu o seu único filho, porque Ele ama você. É um ato de amor, um ato de fé. Você reconhece que precisa, que é pecador, você quer vida eterna, então venha aqui na frente. Esta é uma tarde de salvação. É uma tarde para você receber a sua salvação. Então venha aqui na frente. Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Vem à frente, vem à frente. Deus ama você. E o seu amor é tão grande e incondicional. Ele está sempre em braços abertos para mim. Acredite que você vai deixar passar esta grande oportunidade que Deus está dando para você. Uma grande oportunidade que Deus está dando para você, de mudar a sua vida por dentro, de dar a você um presente chamado vida eterna. O convite de vir aqui à frente é o convite de receber um presente. Deus providenciou esse presente para você, presente chamado Jesus Cristo, presente chamado vida eterna. E você não tem que fazer absolutamente nada a não ser crer e se arrepender. E aí então receber no seu coração esse presente chamado vida eterna. E a sua vida vai ser completamente transformada. Pode ter certeza, você não sairá daqui a mesma pessoa. Deus vai fazer algo diferente, algo novo, algo especial na sua vida. Então, vamos cantar mais uma vez. Eu quero dar mais uma oportunidade para você vir aqui à frente. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim.
e cadeias que amarram a mente e o coração, eu quero agora cancelar a sua força, desfazendo-as em nome de Jesus. Pois a tua palavra diz que aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E ela também declara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois os que aqui estão sob prisão sejam libertos agora, pelo poder do Evangelho, pelo poder da verdade que ilumina, da verdade que dissipa as trevas. Eu quero declarar libertação em nome do Senhor Jesus. Declarar libertação agora do medo. Libertação, ó Deus, agora em nome do Senhor Jesus. Todo receio, toda paralisia agora está neutralizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus eu amarro o espírito que cega o entendimento agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e ordeno, Deus, haja vida. O teu fôlego de vida venha soprando mais uma vez na mente e no coração de todos os que aqui estão, que entenderam a tua palavra, que não resistam à verdade do teu Evangelho, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus. Então, mais uma vez, e a última vez, nós vamos cantar essa canção, seu coro, e nós vamos chamar você. Venha receber o presente chamado Jesus Cristo e receba a vida eterna. Sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços. Entregue sua vida a Jesus. Vocês que estão aqui na frente, essa é uma decisão que vai marcar a vida de vocês. Pode ter certeza, pode colocar no calendário da sua vida. 31 de outubro de 2015, dia em que a vida e a sua história foi mudada. Tudo que nós lemos aqui hoje, que vocês ouviram, vai começar a se cumprir agora. Aquilo que nós lemos, que diz assim: quem tem um filho tem a vida, vai começar a se cumprir agora. O que nós lemos, que Deus enviou o seu filho para que você não perecesse, mas tivesse a vida eterna, começa a se cumprir agora. Porque a única coisa que Deus precisava para cumprir a palavra dele em você era essa sua decisão. E essa decisão vocês fizeram agora. Vocês reconheceram a necessidade de ter um Salvador. E vocês reconheceram que Jesus Cristo é esse único que pode salvar vocês. E vocês estão aqui na frente. E tem mais. A Bíblia diz assim: que se nós o confessarmos diante dos homens, Ele, Jesus, nos confessará diante do Pai que está nos céus. Neste exato momento, os nossos olhos físicos não veem, os nossos sentidos não percebem, mas saibam que lá nos céus, Jesus está dizendo assim: escreve o nome dele, o nome dela no livro da vida, porque agora eu vou dar para eles a vida eterna. Eles não vão mais perecer. Eu morri por eles, o meu sangue foi derramado para perdoar os pecados dele. E agora vocês estão perdoados nos seus pecados.
e agora vocês receberam a vida eterna. Por isso que esse tempo que vocês passaram aqui à tarde vai fazer a diferença para uma vida inteira. Então deixa eu só fazer uma oração. Põe a mão no coração de vocês assim, vocês que estão aqui na frente. E mesmo você que não veio aqui na frente, mas se quiser fazer essa oração também, essa oração de entrega, pode fazê-lo. Vocês repetem comigo. E se você deseja, você pode também repetir comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço a minha condição pecadora e eu reconheço a necessidade de ter um Salvador. Eu peço perdão pelos pecados que eu cometi e pela fé eu recebo em meu coração a Jesus Cristo. Eu confesso que a partir de hoje da minha vida, Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu não serei mais o mesmo. A minha vida é transformada a partir de agora, e eu viverei todos os meus dias para fazer a tua vontade. Obrigado, Jesus, pelo perdão dos meus pecados. Obrigado, Jesus, por minha salvação. Obrigado, Jesus, pela vida eterna que agora o Senhor me dá. Em teu nome eu oro. Diga assim: amém. Era só isso que Jesus esperava para te dar a vida eterna. Você agora nasceu de novo. Aleluia! Sejam bem-vindos. Cada amiga e cada amiga pode sentar ali. Os demais podem também se sentar. A gente vai pegar seus nomes. Tem um presentinho ali para você também. Então cada amiga pode ir para lá acompanhando. Alguém da consolidação também pode ajudar. E para você que veio convidado, eu gostaria de chamar a Alessandra e as duas irmãs aqui. Nós também temos um presente para você, né? Eu sei que você já recebeu um presente, que foi a palavra de Deus, esse tempo aqui na presença dele. Mas temos um livreto para você ler. É um livreto que foi escrito por pastores da nossa igreja. E você tem... Agora, fica aqui, Alessandra, aqui no meio. E a gente vai fazer assim. Nós temos também um lanche bem gostoso que a gente preparou para vocês, tá certo? Então, primeiro virão para cá quem convidou e os convidados, certo? E aí eu vou pedir para Cris ajudar tirando foto. Então, você pode vir com convidado. Os irmãos que estão nos ajudando, fica sentadinho, vem aqui na fila e vão depois por aqui para pegar o lanche, nessa fileira daqui. Pegar aqui com ela, olha. Fica pertinho para entregar. Pode ficar pertinho também para entregar. A gente pode cantar alguma canção. Já encaminha aí, Marta e o Midi. Podem encaminhar para a fila. Nós temos culto amanhã, às 8 horas da manhã. Culto da família. E à tarde, celebração, às 17 horas.